Bom, agora sim a gente está gravando oficialmente, retornamos. Aqueles 5 minutinhos antes do intervalo, o intervalo eles foram muito produtivos pela seguinte questão. Alguns colegas enviaram as questões particulares de vocês, eu sei que gerou um pouquinho de ansiedade, já queriam respostas, mas eu vou falar tudo sobre o AutoCAD aqui agora. Inclusive, como eu falei, eu já tenho um vídeo tutorial que eu construí no semestre passado sobre como baixar. Primeira informação importantíssima, eu falei antes do intervalo, mas falo de novo. O software é gratuito para estudantes, ninguém precisa comprar nada. Obviamente que vocês precisarão fazer um cadastro, tá? E é um cadastro bem simples e bem rápido, precisa só de um e-mail, tá? Eu sugiro até que quem não tiver e-mail Gmail, faça um Gmail que serve para tanta coisa, tá? Como o Biratã comentou aí antes do intervalo, né? A gente tem o Drive, tem muitas plataformas que você consegue logar com o próprio Gmail, enfim, economiza bastante você ficar lembrando de usuário e senha. Essa é a primeira questão, tá? Então, o software AutoCAD para estudantes é gratuito. Primeiro ponto. Segundo ponto, só me recordem aí, galera, teve alguns colegas que falaram que utilizam ou utilizaram o AutoCAD. Perguntinha, vocês podem mandar aqui no chat, pode mandar no WhatsApp, pode abrir o áudio aí. Vocês usam inglês ou português? Pergunta direta. Inglês ou português? Eu uso inglês. Quem falou? Desculpa, Thiago. Mais Thiago. quem falou? Eu uso inglês também. Matheus, inglês. Mais quem? O Biratã falou que faz algumas edições também, inglês ou português? Douglas também, eu acho que falou que usou, não lembro. Mas, enfim, pessoal, por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de usar um software em inglês, gera um receio inicial. Ah, mas meu inglês não está bom, ou qualquer coisa do tipo. Sem problemas. Porque é o seguinte, o AutoCAD, vou até falar um pouquinho da história do CAD, né? O AutoCAD, ele é um dos precursores quando nós falamos de softwares de CAD. Tem muita gente que acha que CAD é AutoCAD. Não, CAD é uma sigla em inglês, né? Computer Aided Design ou desenho assistido por computador, se a gente traduzir. Então, CAD não é um software. CAD é uma plataforma de desenho virtual. E quando a gente fala de CAD, tem tantos no mercado. Quem aí está viajando no assunto deve ter ouvido uns colegas se apresentando, falando, mas eu utilizo o SolidWorks, eu utilizo o Inventor, eu utilizo o Google SketchUp. Não importa. Todos são CAD, desenho assistido por computador. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a Autodesk, que é o desenvolvedor e fabricante do AutoCAD, eles estavam lá no início. Assim como, se a gente for pensar, assim como hoje é o Android, que mais de 90% da população usa Android como sistema operacional, e como o Windows, que nos computadores também é mais de 90% dos usuários de Windows. E depois você tem o Linux e os sistemas da Apple. Então, a maioria das pessoas utilizam o AutoCAD, mesmo ele não sendo, talvez, a melhor saída para todas as situações. Até perguntei para o Matheus se ele utiliza o 3D, acho que foi para o Matheus mesmo, se ele utiliza o 3D do AutoCAD. Porque, a meu ver, tem outros softwares melhores para 3D. Só que, possivelmente, na comunicação... Caiu tudo aqui, vamos lá. Possivelmente, na comunicação que o Matheus tem com os clientes, a galera tem o AutoCAD ou tem um software que dá para visualizar um arquivo DWG, que é a saída, né? Quando você salva um arquivo lá no AutoCAD, você tem um arquivo DWG. Claro, tem outras extensões, mas predominantemente você tem o DWG. E virou uma linguagem universal. Você consegue abrir um PDF, né? Salvar em PDF e abrir. Você consegue trabalhar com PDF 3D. Olha que legal, imagina o seguinte, eu vou fazer esse mouse, tá? Vou projetar esse mouse para o meu cliente. E eu projetei esse mouse num software, por exemplo, o SolidWorks, tá? Quando eu vou mandar para o meu cliente, ele não tem o SolidWorks para abrir o arquivo. Não tem problema nenhum. Eu salvo em PDF 3D, que é legal pra caramba.
o cara recebe um arquivo em PDF e dentro do PDF ele consegue girar e ver o produto. Olha que fantástico. Então, como eu falei, líder de mercado da Autodesk é o AutoCAD, tá? Aí nós podemos falar de outros softwares, tem tantos no mercado, tá? Mas a gente vai falar sobre isso também. E por que eu perguntei se os colegas que utilizam o AutoCAD, se eles utilizam inglês ou português? Porque o AutoCAD, ele vem de uma era que nós, para utilizar computador, nós digitávamos linhas de comando. Esse negócio da gente apertar o botãozinho que abre um programa, né? Ou navegar por Windows Explorer, pastas de arquivos, não era tão simples assim. Você tinha que digitar os endereços. E lá nos anos 80, quando a galera veio trabalhar com AutoCAD, trabalhava com linha de comando. Então, usuários mais experientes do AutoCAD não vão nos menus como talvez nós estejamos acostumados aí em outros programas, né? Geralmente os programas têm uma barrinha superior, tem barrinhas laterais, tem barrinhas inferiores, não importa. Na maioria dos programas a gente procura por esses menus. No AutoCAD, usuários experientes, usuários de longa data, utilizam a barrinha inferior para digitar um comando. E por que eu estou falando isso? Eu conheço o Ítalo, até se apresentou, né? O Ítalo foi meu aluno no Senai, no curso de mecatrônica. Eu brincava muito com o Marlon, tá? O Ítalo, não sei se o Ítalo teve aula com o Marlon. O Marlon, em 2012, 2011, utilizava o AutoCAD 2002. Eu falava, Marlon, tá na hora de atualizar, cara. O programa sai todo ano. E por quê? Porque o cara, ele já está acostumado a trabalhar com software e o AutoCAD muda muito pouco, ano a ano. E outra coisa interessante para falar para vocês, os softwares de CAD geralmente recebem atualização anual. Então, você tem o SolidWorks 2016, 17, 18, 19, 20, 21. O AutoCAD, a gente já está no 2021. Então, a gente tem o AutoCAD 2021, o AutoCAD LT 2021 e os outros softwares da Autodesk, todos também seguem essa mesma linha. Qual que é a minha sugestão? Eu não sei se vocês trabalham, por exemplo, com Word, Excel, PowerPoint, tá? Mas a gente teve algumas grandes atualizações. Até a versão 2003, se você usa, né, um desses softwares, o menu superior, ele era só uma linha. Então, era tipo assim, no Excel, no Word, arquivo, editar, formatar. Hoje, quando você abre um software desse, eu vou até compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês como que é diferente hoje em dia, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir o Word aqui, ó, no meu computador. Quando a gente abre um Word, a gente tem todo esse menu aqui, tá? Todo esse menu. E antes não tinha. Antes ele era escondido, tá? Ele era dessa forma aqui, ó. Deixa eu ter que dar 2 cliques aqui. Ele era assim, ó. Você tinha apenas esses menus. E nós nos acostumamos a acessar os programas pelos seus ícones. O AutoCAD, como eu falei, a galera estava acostumada a trabalhar com a barrinha inferior. E isso virou meio que uma identidade do programa, tá? E essa identidade, obviamente, veio com a língua inglesa. Ah, Thiago, mas eu trabalhei com SolidWorks e eu gostei muito de trabalhar com SolidWorks em português. Beleza, eu também trabalho com SolidWorks em português. Mas porque ele não tem essa mesma... E até a maneira de desenhar no software é diferente. Em uma das aulas, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com um tipo de software ou como trabalhar com outro. Mas sei lá adiante, hoje é a nossa aula introdutória, então vamos com calma. Primeira coisa, vamos falar o seguinte. O software que vocês vão baixar é gratuito. Eu já falei, mas vou frisar porque mesmo eu tendo falado, teve colega que perguntou. O software é gratuito. Você precisa fazer um cadastro no site da Autodesk. Então, se você vier no Google aqui, eu estou compartilhando na tela com vocês, ó, baixar AutoCAD LT estudante. Já aparece, ó, baixar AutoCAD LT estudante. Ele já vai te redirecionar para como fazer o download de uma versão de estudante do AutoCAD. Mas fiquem tranquilos, pessoal, que eu vou compartilhar isso num vídeo com tutorial, tá? Então, você vem aqui, ó. Quando você entra no site da Autodesk, tá? E você vai querer baixar, aqui, ó, obter produtos, plano educacional. Eles têm essa missão, né, de para estudantes não cobrarem um software. Então, ó, não é estudante educador? Não, eu sou estudante educador. Você tem todos os produtos, tá?
para você baixar. Para arquitetura, engenharia e construção, para projeto, e já aparece ele aqui, ó, AutoCAD de cara. Mas a gente vai trabalhar com outro software, não vai trabalhar com AutoCAD, a gente vai trabalhar com AutoCAD LT. Por quê? Primeiro, o objetivo dessa disciplina é fazer apenas, como está escrito aqui, ó, apenas desenhos em 2 dimensões, tá? Já o AutoCAD convencional, ele faz em 2 e 3 dimensões. Então, a gente vai trabalhar com AutoCAD LT. E tem uma outra vantagem. Entre as perguntas que eu recebi aqui no WhatsApp, né, muitos colegas ficaram preocupados sobre o software ele é grande demais, ele precisa de placa de vídeo ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, ó, você vem aqui, escolhe o AutoCAD LT e é ele que nós vamos trabalhar. Ele já me pediu aqui um login, tá? Então, daqui para frente, eu vou explicar no vídeo para vocês. Eu não vou explicar aqui necessariamente, mas se você não tem o login, você vai ter que criar uma conta. E aí ele vai perguntar para vocês qual que é a instituição de ensino, tá? Ele vai perguntar se você é estudante ou se é educador. E eu vou passar um vídeo para vocês que tem todo esse passo a passo. E você vai obter uma licença para inserir, né, essa licença no software e vai poder utilizar durante um ano, podendo renovar posteriormente. Isso que é muito legal. Não é tão pesado, tá? O AutoCAD LT, se não falha a memória, porque aqui eu vou ter que logar e, enfim, se eu não me falha a memória, o AutoCAD LT é na casa de 2 GB, o AutoCAD completo são 9, 10, 11 GB, dependendo da quantidade de complementos, né, suplementos que você vai adicionar. Mas, enfim, para baixar não é tão pesado. Para rodar computadores até mais antigos, eu tenho um computador de 2011, né, já vai para 10 anos quase meu computador, ele roda tranquilo. Talvez dê agarradinho uma coisa ou outra, mas geralmente os computadores, principalmente notebooks, eles vêm com uma placa de vídeo integrada. Então, a gente vai ter que ver isso. Eu vou deixar um link do vídeo que ensina como fazer o download do software para vocês, tá? Essa é a primeira questão. E também vou, além disso, sugerir que vocês façam download em inglês. Por quê? Primeiro, a apostila é em inglês. Segundo, o mercado usa em inglês por conta dessa barra de comandos, tá? E o AutoCAD LT a gente vai utilizar para fazer os nossos projetos em 2 dimensões. Até aqui tranquilo, gente? Beleza? Entenderam? Quem me fez pergunta no privado aí, foi alguma coisa que eu não respondi, gente, dentro do que vocês falaram? Show de bola para mim aqui. Beleza? Eu sei que já gera ansiedade, a gente quer estar com o software instalado, mas aí, Thiago, o meu computador é mais novo e tal, eu posso baixar o AutoCAD completão? Pode baixar. Vai demorar mais para fazer o download, vai demorar um pouquinho mais para instalar, mas você pode, sem problema nenhum. Mas nas nossas aulas eu vou balizar, né, toda a minha explicação pelo AutoCAD LT. Tudo bem? Beleza. Ótimo. Então, olha só, eu vou abrir aqui um arquivo. Se vocês quiserem abrir a apostila de desenho técnico, tá, gente, que eu compartilhei com vocês, não é de desenho auxiliar do computador, mas é de desenho técnico. Eu vou falar de alguns conceitos chaves, principalmente que eu destaquei, na apostila. Nós vamos falar da seção 1.1 apenas hoje. Que a gente teve uma parte de introdução bacana. Eu saí da aula, mas eu voltei, tá, gente? Fui apertar para aceitar aqui e sair da aula. Mas a gravação continua. Pronto. Bom, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo esse material, só para a gente fazer alguns comentários sobre o que é o desenho técnico e a importância disso. Porque o que acontece? Eu sempre vou tentar explicar para vocês com a contextualização mais prática, para que a gente entenda.
Eu falei com vocês que eu trabalhei com usinagem muitos anos, né? E eu trabalhei com usinagem tanto na empresa, né, que eu citei, quanto no, no Senai como instrutor, que eu também falei dessa experiência para vocês. Deixa eu só ajeitar aqui para aparecer a minha câmera. Pronto. Da minha experiência com vocês. E a gente vê de muita coisa. Seria muito legal, seria uma situação perfeita, tá? Se nós sempre tivéssemos excelentes desenhos para fazer as peças no setor de usinagem, mas não é sempre isso que acontece. Muitas das vezes, nós precisamos trabalhar com um modelo. Então, o que é isso? Bom, uma pessoa em uma empresa, né, da área de manutenção, por exemplo, extrai uma peça de um equipamento desgastada e leva para um torneiro mecânico, para um fresador, para uma empresa de usinagem para fazer uma peça conforme modelo. E aí, geralmente, a pergunta que é feita para essa pessoa é a seguinte: você tem um manual do equipamento? O equipamento tem 50 anos, o manual foi perdido? Não tem. Bom, a pessoa que conhece de elementos de máquina, no caso de um equipamento, vai saber que se for um flange, um eixo para rolamentos, ou enfim, dependendo do elemento de máquina, existem ajustes. E esses ajustes eles podem ter folga, eles podem ter interferência, eles podem ser ajuste incerto. Ou seja, quando você vai encaixar uma peça na outra, ela vai entrar facilmente ou vou precisar ter uma pressão para inserir uma peça na outra. Tudo isso é dimensionado, né, tanto na parte de elementos de máquina quanto na parte de projetos de máquina. Então, você não pode simplesmente pegar uma peça desgastada que trabalhou 50 anos no equipamento, pegar um instrumento de medição como o paquímetro, o micrômetro, medir e fazer na mesma medida que você encontrou. Que como houve desgaste, você vai precisar saber exatamente onde aquela peça trabalha e qual que é a sua função. Então, acontece muito na área de usinagem de nós trabalharmos a partir de um modelo. Mas, reitero, falo novamente para vocês, não adianta a gente simplesmente pegar e fazer uma igual. Tem que ter conhecimento por trás disso. O desenho técnico ajuda a gente. Bom, trabalhar com modelo, ou ainda, como eu até perguntei para o Matheus, a gente recebe desenho às vezes muito ruim. Desenho sem cota, desenho com uma cota. A cota, né, para quem não sabe, é a informação numérica que determina um comprimento, uma altura, uma largura. A gente recebe desenhos que têm duas cotas que, se você for comparar uma com a outra, não dá a medida que deveria dar. Então, você ter um contato com o seu cliente é importante, né? Às vezes, ter até acesso a uma foto do equipamento faz toda a diferença. Então, como eu falei, nem sempre nós vamos sair com desenhos lindos e maravilhosos para sair trabalhando. Essas dúvidas ocorrerão. E aí, quando a gente pega a nossa apostila, eu destaquei, né, algumas questões, né, até na página 11 que eu mostro para vocês, né, o que é um desenho técnico? Porque talvez vocês tenham conhecido desenho artístico, mas desenho técnico, olha o que fala. Linguagem internacional com clareza e precisão que não se presta a dúvidas ou diferente de interpretação, com o objetivo de desenvolver produtos novos ou fazer melhorias. Então, aqui já vem a primeira lição. Todo mundo que tem conhecimento de desenho técnico tem que ler e interpretar uma única coisa. Olha, é profundo isso, né? Mas não pode ter duas interpretações de desenho técnico. Num desenho artístico, né, numa obra de arte, talvez se você tiver uma visão, tiver um posicionamento político, por exemplo, você vai ver uma obra de arte, você vai ter uma interpretação. Se você tiver outro posicionamento político, você vai ver essa obra de arte, vai ter outra interpretação. Por exemplo, desenho técnico, não. Ah, Thiago, mas tem normas diferentes? Tem. A gente tem a ABNT no Brasil, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a gente tem a DIN alemã, a gente tem a GIS japonesa, e nos Estados Unidos tem uma galera de normas aí também, né? A gente tem a ABNT, a STM, a SAI. Então nós temos que saber onde a gente está pisando, olhar nas legendas dos desenhos, porque tem um negocinho chamado diedro também, né? Porque o americano, ele não gosta de milímetro, ele gosta de polegada. Ele trabalha com o sistema inglês. E até o diedro, o raio do americano implica. Um diedro interpretado errado pode resultar na morte de uma peça, né? E o termo é esse mesmo. A galera que conhece aí o chão de fábrica sabe que quando você faz uma peça fora da medida e ela não tem recuperação, você matou a peça. Então, gente, olha só, na sala nós temos 14 alunos. Um desenho técnico feito por qualquer um de vocês, tá? Desenho técnico feito por qualquer um de vocês tem que ser
interpretado corretamente por outro desses alunos, tá? Qualquer um dos outros alunos. E isso é muito importante, porque vocês vão aprender as normas, vão aprender as ferramentas, vão aprender as técnicas para fazer um correto desenho técnico. Tudo bem? Bom, olha só, gente, nós temos aqui, né, uma imagem, uma figura, né, que pode expressar várias ideias do autor. Isso não é desenho técnico. A gente tem aí, né, a Lisa dos Simpsons, que ela pode estar, dependendo da opinião de vocês, expressando algo diferente, tá? Logo embaixo, nós temos figuras do povo egípcio que também os historiadores precisaram, né, entender toda uma contextualização para saber o que ela diz. E olha que legal, gente. Nós ainda temos, né, pinturas em paredes, nós temos as pinturas rupestres, né? E até coloquei aqui, né, um comentário. Sempre que tiver um balãozinho na apostila de vocês assim, é porque eu fiz um comentário, tá vendo? Tem o hieróglifo, né, que é a escrita sagrada, a escrita do Egito Antigo. Então, isso não é desenho técnico, é desenho artístico. E que as pessoas, os povos, expressam uma opinião, expressam uma característica, uma idiosincrasia local, tá? E a gente vai trabalhar também com geometria descritiva, que está aqui citado, né? Ou geometria mongiana, mas o nome não é muito convidativo, mas basicamente nós vamos estudar os ângulos, os círculos, as tangentes e como isso pode nos ajudar no desenho técnico. Então, pessoal, olha só, a gente tem duas representações gráficas. O desenho técnico, como a gente falou, né, forma de comunicação de ideias e sensações que estimula desenho artístico, perdão. Forma de comunicação de ideias e sensações que estimula a imaginação, conforme ilustrado as figuras que nós vimos. Já o desenho técnico, ele tem a comunicação rápida, precisa, por mais que às vezes alguns desenhos sejam difíceis, como eu falei da área de estruturas metálicas, ele nem sempre é tão rápido e preciso. E tem a finalidade de representar normas, né? Em normas, os objetos, usando linhas, símbolos, números, indicações. E é muito importante, normas. Nós vamos nos apegar à ABNT, porque é a norma que nós utilizamos no Brasil. Não por isso deixaremos de citar, por exemplo, o que os americanos entendem por desenho técnico. Muito bem. Aqui um exemplo de desenho técnico trazido pelo autor, comparando, né, aquelas imagens que nós vimos. Olha quanta informação. A galera do desenho técnico, agora eu queria que vocês abrissem o microfone e me ajudassem. Eu vou começar, tá, gente? Olha, nós temos duas vistas. Cada vista ela tem um nome. A gente tem um detalhe nessa peça chamado corte. E eu queria que vocês me ajudassem a falar o que é corte também. Nós temos alguns símbolos antes dos números que eu queria entender o que é. Nós temos cotas de ângulo, cota de conicidade. Então, eu queria que, dentro dessa primeira imagem, a galera aí que já tem experiência me ajude. O que a gente consegue extrair de informação desse primeiro desenho? Fala para mim aí, gente. Eu estou atento aqui no WhatsApp, estou atento aqui no chat, mas eu queria que vocês me ajudassem a interpretar esse primeiro desenho. Nada, nada? Ele tem um diâmetro ali de 34, não sei se é centímetros, só se é centímetros, de 40, deixa eu ver. Bacana. Olha só, então vamos por partes. Você falou diâmetro de 34 e diâmetro de 40, que legal. Esse símbolo, né, que é um círculo, que é um círculo com traço na diagonal, olhando de baixo para cima, né, da esquerda para a direita, esse é o símbolo de diâmetro, sim. E essas duas informações que você trouxe, 34 e 40, são diâmetros internos, ou seja, né, a furação da peça. E tem também diâmetros externos. Vocês podem me dar exemplos aí de diâmetros externos que a gente consegue enxergar nessa peça? Diâmetro aí de 63 milímetros, né, que me parece que é o total da peça. É o maior diâmetro, né? E isso tem um outro diâmetro que é 55, se não me engano, não está
para mim não está muito nítido aqui. Né? Tem os diâmetros externos menores de 34 e 40 milímetros. Esse diâmetro de 55 ele é interessante, que é o diâmetro do fundo do canal, sendo que o canal é esse elemento aqui, né? Que tem um ângulo de 60 graus. Eu vou destacar aqui, ó. Isso é um canal. Geralmente é feito por ferramentas de usinagem, como bedame. Então, pessoal, se eu falo termos que ainda não são da compreensão de vocês, fiquem tranquilos. Nosso objetivo hoje é introdutório, nós vamos percorrer todas essas questões. E essa peça é representada em corte. Por que eu sei que ela é representada em corte? Tem alguns indícios aí que me mostram que essa peça é representada em corte. Esses risquinhos? Esses risquinhos. Tem um nome para isso. Como que é? Eu não lembro. Achura. Achura, não é isso? Né? A pessoa fala rachura, não é achura. Essas achuras, elas são inclinadas a 45 graus, como vocês podem ver, e realmente mostra que essa peça ela foi cortada. Obviamente, foi cortada de maneira imaginária. E esse plano imaginário eu consigo ver na outra vista aqui, ó, esse plano BB aqui, ó. Significa que a gente, de maneira imaginária, passou uma lâmina, né, de espessura de valor infinito, e a partir dessa lâmina nós removemos metade da peça, que é um corte total, a gente vai aprender isso também. E aí a partir desse momento que nós removemos metade dessa peça, a gente conseguiu enxergar a parte de dentro dela. Só que quando eu enxergo a parte de dentro dela, nos locais que essa lâmina tocou, eu represento por achuras. Então, o que significa isso? As achuras, esses tracinhos, eles representam a parte maciça da peça, tá? São as partes que a lâmina efetivamente tocou quando nós imaginamos esse corte. Aqui nós temos representações de conicidade, vocês podem ver que aqui tem uma inclinação, isso é um elemento cônico, tá? Enfim, já deu para a gente começar a ver que, basicamente, a gente vai ter oportunidade de fazer um desenho como esse à medida que a gente for avançando a nossa disciplina, tá? E aí, gente, a gente chega nas aplicações do CAD. Eu vou jogar aqui alguns no Google, rapidamente. Então, ó, se vocês lembrarem de algum que eu não falei, eu vou jogando aqui, ó. Vou jogando para a gente falar um pouquinho sobre cada um deles. Tem bastante, né, gente? Esse aqui também. Joguei alguns. Mas olha só, galera, que bacana. Aqui está o nosso famoso AutoCAD, da Autodesk Inventor. Fazem uma piadinha que o AutoCAD ele é igual o pato, tá? O pato faz tudo. Ele anda, ele voa e ele nada. Só que ele faz nenhum dos três direito. Ele anda feio, ele nada estranho e ele voa pouco. Por quê? O AutoCAD, como eu falei, ele foi um dos mais disseminados e por conta dessa disseminação, você consegue jogar nas 11 com o AutoCAD. Só que um jogador que é atacante jogar de zagueiro, ele vai jogar, mas não vai jogar bem. Ou pior, né? Expulsa o goleiro e não tem mais substituição para fazer. Coloca o atacante no gol. Às vezes dá certo, mas a probabilidade de dar errado é maior. Então, a gente usa o AutoCAD sim, tá? Não é um software ruim, mas ele foi mais disseminado na parte de engenharia civil e até em projetos elétricos também. Tá? Falando de maneira bem resumida. O Inventor, observem, é do mesmo fabricante, o Autodesk. Ó. O AutoCAD também é da Autodesk, apesar de não estar escrito aqui, né? Mas aqui, ó, Autodesk, é o fabricante. O Inventor concorre diretamente com o SolidWorks, que é um software tridimensional que é muito utilizado em projetos, como eu falei, tridimensionais, né, em 3 dimensões,
Na área metalmecânica, para projetos metais mecânicos. Não é só para metalmecânica, mas ele é muito utilizado para isso. Esse Siemens NX é um software muito legal também, porque ele traz uma solução integrada de CAD, CAM e CAI. Aí você fala assim, pô, Thiago, aí você me ferrou agora, né? CAD, CAM e CAI. Vamos lá, o CAD a gente já sabe, desenho assistido do computador. Tá, mas eu faço a peça, eu quero depois tornar essa peça real. Então, se eu quero tornar essa peça real, olha só, vou até abrir aqui ó, um exemplo para vocês. Eu quero tornar essa peça real, que eu desenhei, eu vou num CNC ou eu vou numa impressora 3D, que seja, tá? Vou colocar CNC torno, beleza. Tá ótimo. Eu quero fazer essa peça acontecer. Então, olha só. Tem equipamentos que fazem, né, a magia acontecer. Você desenhou lá no SolidWorks, desenhou lá no Inventor, desenhou no AutoCAD, desenhou no NX. Você fez tudo no CAD. Ainda é um desenho assistido por computador. Aí você vem para uma máquina dessa, que é uma máquina CNC, Comando Numérico Computadorizado. Só que para que a máquina faça esse percurso aí automaticamente, como vocês estão vendo, que não tem nenhum operador manuseando, você vai precisar, em muitos dos casos, de uma plataforma CAM, que é a manufatura auxiliada por computador. O que o CAM vai fazer? Ele vai traçar todo esse caminho que a ferramenta está percorrendo e ele vai também, né, você tem condições de inserir quais são as ferramentas e quais são os parâmetros. Vocês estão vendo que a peça está girando, mas a quantas rotações por minuto? Qual que é a velocidade de corte? Qual que é o avanço? Tudo isso você tem como parametrizar num software de manufatura auxiliada por computador. E esse software da Siemens, o NX, como eu falei com vocês, ele é um software que você consegue desenhar a peça e, além de desenhar, você consegue também colocar na usinagem. Além de desenhar, você consegue... Aqui é uma solução, tá vendo? CAD, CAM, CNC. Você vai pegar uma matéria que a gente chama de material em bruto ou blank e uma ferramenta vai percorrer todo esse caminho a partir de uma plataforma CAM. Então, CAD, CAM, CNC geralmente é um caminho comum para quem trabalha com usinagem. Aí você fala assim, Thiago, mas e o bendito CAI aí? Já o CAI é a engenharia auxiliada por computador. Esse software que eu coloquei aqui para vocês, o CATIA, foi usado por muitos anos na Mercedes. Ele também é utilizado para engenharia de projetos mais complexos, aí, ó, aeronaves, veículos de corrida. Aí CATIA apareceu a Cátia Fonseca. Tá bom, beleza. Mas tem o software de CAD aqui também. Vou colocar CATIA CAD, que aí ela não aparece mais. Bom, você consegue fazer projetos complexos aqui, ó, como uma estrutura, né, uma carcaça de automóvel. E, como eu falei, a engenharia auxiliada por computador, ela te traz a possibilidade de você até fazer análises. Será que se eu utilizar um tipo de aço ou outro tipo de aço, quais que serão os esforços mecânicos que a asa da aeronave vão receber? Será que se eu utilizar um elemento de liga diferente, eu vou ter uma melhor resposta? Isso você consegue fazer dentro de softwares como esse, tá? Eu falei do NX, o SolidWorks também, que é o queridinho da galera que faz curso técnico. Existe uma rixa enorme entre quem trabalha com Inventor e SolidWorks. Geralmente, quem começa a trabalhar com um é difícil migrar para o outro, apesar deles serem bem semelhantes. Esse SketchUp, que é muito utilizado por arquitetos, mas não só por isso, por esse tipo de profissional, que é um software do Google para CAD. Esse aqui eu gosto bastante, também é gratuito, o Sweet Home 3D. Se vocês quiserem, eu quero fazer uma mudança aqui em casa, né? Quero mudar o posicionamento dos móveis, quero comprar um novo móvel, enfim, fazer um projetinho. Ele tem uma biblioteca bem rica, então você consegue colocar sofá, cama, geladeira, etc, 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 sem precisar desenhar tudo.
que é sempre uma pergunta que os alunos me fazem. Tiago, mas você tem que desenhar tudo? Não. Já teve gente à toa que desenhou para você. Então, se alguém já desenhou uma geladeira, já desenhou uma cadeira, já desenhou uma mesa, a não ser que eu precise fazer algo muito específico, eu vou desenhar, tá? E esses softwares de CAD, eu vou falar em momentos oportunos, tá, galera? Eles têm bibliotecas, então, poxa, tem que fazer, por exemplo, o layout de um laboratório de informática, para saber quantas máquinas cabem, para saber quantos móveis ou qual tipo de móvel eu vou usar. Tem muita biblioteca esse software, você consegue utilizar de maneira bem tranquila. E tem também esse aqui que está sendo muito utilizado também da Autodesk, né? O Revit, que também é um software 3D que está sendo muito utilizado na área também de engenharia civil. O CATIA, eu já falei com vocês. Tem um vídeo que eu acho muito legal. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui nos meus favoritos. Vai. Lata Velha Camaro 74. Agora tem que só saber. Tinha o vídeo completo dele. Eu sempre tenho dificuldade para achar. Que mostra um negócio muito legal. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, não, era o primeiro. O problema é comigo mesmo. Vamos ver uma propaganda aqui. Por aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho o ponto certo aqui. Por aqui, quando eles começam fazendo o projeto. Vocês vão gostar. Deixa eu ver aqui rapidinho, pessoal. Só para falar para vocês que eu quero mostrar, assim como as maquininhas que tem em caixa de supermercado para ler código de barras, eles têm um scanner tridimensional. Vamos ver se vai ser por aqui. Eles têm um scanner tridimensional que fazem um mapeamento e já jogam direto para o software de CAD. É isso que eu estou querendo resgatar aqui para vocês. Achei. Aqui, ó, exatamente aqui. Aí ouve o moço cantar primeiro, vai aparecer aqui agora. Aí, pessoal, é isso aí, ó. Então, olha só, à medida que ele vai escaneando o veículo com esse equipamento, ele vai transportando, eu espero que vocês tenham visto, ele vai transportando a imagem para o software de CAD. E isso traz uma situação muito interessante para a gente. Se a gente quiser desenvolver um projeto com perfis complexos, com muitas curvas, não necessariamente a gente vai ter que desenhar. Você escaneia, nesse exemplo aí, a frente do veículo, já exporta esse perfil para o software e, posteriormente, você pode injetar uma peça ou fabricar uma peça por meio de outro processo, encaixando. Então, assim, a gente pode pensar em produtos novos ou nesse caso, ao CNC de novo aí, ou em projetos novos ou de reforma como esse. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, o CAD trouxe muitos benefícios para a gente. Primeiro, até os cálculos dos engenheiros, né? O engenheiro civil antes usava o coeficiente de segurança, muito conhecido como coeficiente de cagaço, usava-se com alto teor. Então, você vê antigamente na estrutura em concreto e aço, basicamente, você tinha muito sobrepeso, né, vamos dizer assim, na estrutura, porque os cálculos, principalmente de geometrias mais básicas, se nós olharmos as edificações mais antigas, tinha um perfil muito mais retangular e quadradão, porque essas formas geométricas são mais fáceis de nós calcularmos. Então, quando nós vamos ver prédios modernos, né, em Dubai, ou até no próprio Brasil, a arquitetura do Niemeyer, era um pesadelo para os engenheiros estruturais. Mas com o CAD isso melhorou.
Então, nós hoje temos até em produtos, né, nos veículos, um simples mouse que eu mostro para vocês, esse excesso de curvas, era muito difícil pré-CAD. Então, só para que vocês entendam o mundo que nós estamos inserido quando a gente fala de CAD. E, obviamente, a manufatura aditiva. A manufatura aditiva, muitos conhecem apenas, né, a impressora 3D, que imprime polímero, mas a gente tem manufatura aditiva para aço também. Então, a gente sai de um modelo, né? Vocês viram aí, sempre que eu mostrei vídeo de usinagem, igual o torno, você tinha uma peça maior que você removia material para chegar na peça final. Então, você tem desperdício, você joga material fora. Quando você tem manufatura aditiva, não. Você parte do zero e constrói a peça. Claro que tem uma sobrinha ou outra, mas nós estamos falando aí de uma economia, que é uma tecnologia que ainda é um pouco cara, mas com a evolução da tecnologia, brevemente isso vai estar mais acessível a todos. Vocês querem fazer alguma ponderação até agora, gente? Está tranquilo? Beleza ou não beleza? Tranquilo. Tá. Eu vou deixar como atividade para vocês hoje o seguinte, prestem atenção. O vídeo da primeira aula e da segunda agora ainda vou ter que baixar, então vai demorar um tempinho para eu baixar, depois fazer upload no YouTube, mandar link para vocês. Então amanhã eu resolvo isso. Podem ficar tranquilos que amanhã vão ter as duas gravações. E eu vou compartilhar também o link para que vocês acessem o vídeo tutorial para baixar o AutoCAD LT. Então, como vocês que já trabalham com AutoCAD, e como eu falei, a maioria das indústrias utilizam o software em inglês, e a nossa apostila também é em inglês, a gente vai trabalhar com o AutoCAD em inglês nesse semestre, tá? Então, a tarefa da semana vai ser o seguinte, vocês acessarem o vídeo que eu vou mandar, que é um link, e vocês realizarem o download do AutoCAD LT em inglês, versão estudante. Essa vai ser a tarefa da semana, para que a gente já esteja pronto para na próxima semana começar efetivamente os conteúdos da nossa disciplina. Combinado, pessoal? Beleza. Beleza? Bom, Beleza. então eu desejo a todos uma excelente noite. Espero que a gente tenha um semestre produtivo. Foi um prazer conhecer vocês, as experiências de vocês e que nós tenhamos aí muita experiência trocada. Ó, a galera que trabalha com desenho, que trabalhou, já vai reunindo aí os arquivos, vai reunindo tudo aí, porque toda experiência que vocês puderem trocar vai ser muito legal. Então, tragam desenhos que vocês acreditam ser interessantes, apresentem para a gente, que vai enriquecer a nossa aula. Combinado? Pessoal, Beleza. boa noite, tá? Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.